Be Strongcast, o seu podcast em tecnologia da informação. Um oferecimento Strong Security Brasil. Be Strong, Be Secure. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Be Strongcast, um oferecimento da Strong Security Brasil. Esse podcast tem a finalidade de levar aos nossos seguidores informações sobre o mundo cibernético e segurança da informação. Lembre-se sempre, de compartilhar esse vídeo para que nosso projeto continue sendo aí impulsionado e seguido por outros, às vezes que você acha que seja importante para mais colegas e amigos. Assine o nosso canal, clique no sininho para receber as notificações. Isso faz com que você receba aí avisos quando nós temos novos vídeos. Hoje o assunto que nós vamos tratar aqui é a parte de hardware hacking e alguns outros assuntos referentes ao mundo de segurança da informação e hacking. Estamos aqui com o Peneg, uma figura também bastante conhecida aí do mundo da cibersegurança e também conhecido aí no mundo de youtubers, como a gente costuma dizer, tem bastante seguidores aí acompanhando um trabalho brilhante que esse rapaz, vou dizer assim, vem fazendo aí no mundo, as suas contribuições nesse mundo. Peneg, muito bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer tê-lo aqui. Como sempre, o nosso podcast tem um início onde a gente pede para as pessoas contarem um pouquinho da sua história, inspiram os outros, Acho que o podcast tem esse viés de inspirar os outros a seguir caminhos semelhantes, Pessoas que queiram entrar aí no mundo de cibersegurança ou de hacking, ou o que seja. É importante que se inspirem em pessoas que já trilharam um caminho e estão no sucesso. Peneg, muito bem-vindo aí, suas palavras iniciais, e conta um pouquinho da sua história. Onde você nasceu, sua formação, o que você tem fazendo, projeções futuras aí, conta um pouco pra gente da sua vida aí. Primeiro, eu queria agradecer muito, é um prazer estar aqui no podcast, meu primeiro podcast presencial, é um prazer muito grande estar contigo aqui. Minha história é um pouquinho complexa, mas eu nasci em Porto Alegre, sou do Rio Grande do Sul, morei já aqui em São Paulo, comecei a desenvolver na área de TI, comecei a programar, aprender programação quando eu era adolescente, e também foi aí que eu encontrei também a facilidade com segurança da informação. Então foi aí que eu comecei a dar os meus primeiros passos, que eu acabei encontrando uma vulnerabilidade num sistema que eu estava criando, que eu estava recém ainda aprendendo programação. Foi aí que eu também vi que existia essa área. Eu comecei também a estudar. Desde então eu fiz daí faculdade, fiz pós-graduação e também sempre tive um sonho de ter um canal no YouTube. E a partir daí quando eu comecei a ganhar um dinheirinho ali, comecei a guardar, porque eu queria concretizar esse sonho. E só na época eu não sabia o que eu ia fazer. Não tinha nem ideia. O que eu vou criar conteúdo de quê? Eu lembro até hoje que eu pensei até em criar conteúdo de culinária, porque eu sempre fui muito bom na cozinha também. Que bom, que legal. Parabéns. E daí, um certo dia eu disse... já tinha comprado uma câmera usada da Canon, já estava 1 ano com ela e não tinha gravado nada, não tinha tempo para nada. Aí eu decidi... vou fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí já tenho um emprego. Gosto muito de segurança da informação, mas segurança da informação... pelo menos na época, eu não estava atuando em nada, só em desenvolvimento. Eu disse, vamos fazer um vídeo de segurança da informação, vamos dar um jeito aí. Aí o intuito do canal era criar um vídeo que era para um público grande, então seria um vídeo conscientizando as pessoas de um Trojan, como é que era, e a partir daí eu comecei a realmente ver que as pessoas começaram a gostar do meu conteúdo, e a partir que os vídeos foram sendo feitos, eu criei um modo pelo qual eu comecei a conquistar pessoas que já eram da área. Porque o objetivo inicial do canal era pessoas que não eram. Sim. E daí eu comecei a conquistar pessoas que eram da área e que eu admirava muito. Então aí eu comecei
a entrar verdadeiramente com o intuito do canal que é o que é hoje, que é o Grande Penegui. Muito bom, muito legal, bacana. Então, como começou essa parte sua, que é um dos assuntos centrais que a gente vai falar aqui, a parte de hardware hacking? Como é que... Então, na verdade, foi um pouco de facilidade, tá? Eu sempre tive... A verdade é que eu sempre tive muita facilidade com programação. Uhum. Mas, na segurança da informação, eu nunca tive tanta facilidade na área de software hacking. Uhum. Por quê? Tá? Eu tenho umas dificuldades de ter aquele feeling da pessoa encontrar a vulnerabilidade no software hacking. E eu descobri que eu não tinha isso no hardware hacking. Uhum. Então, eu comecei a ter loucuras pelas coisas, pelos hardwares e como aquilo funcionava e como a gente pode, estudando a complexidade daquilo, achar uma vulnerabilidade. E na época eu me entreguei tanto que eu pensei, bom, tem que encontrar um jeito de aprender isso, né? E eu conhecia muito o Júlio Della Flora, que eu acho que é uma das referências aqui do Brasil sobre hardware hacking. E comecei a dar os primeiros passos com ele. E claro, comecei a estudar conteúdos fora do Brasil, que é o que mais tem. Então, ler artigos, ir atrás sozinho. Porque eu sempre fui assim, sabe? Eu nunca, assim, tu nunca vai ver um curso que eu tenha feito por completo. Por quê? Eu sou uma pessoa que vou lá no computador, eu vou encontrar o que eu quero, mesmo que não tenha, eu vou dar um jeito, eu vou descobrir com o que eu tenho. Não sigo passos, sabe? Vou ver a primeira aula, vou ver a segunda aula, eu não sigo passos. Uhum. E foi assim que eu comecei a crescer, a seguir a formar o meu próprio caminho, né, no caso. Daí veio também a loucura, que hoje em dia eu acho que é a loucura maior minha aí, é pentest em cartão de crédito. Que eu tenho loucura por sempre quis saber como é que isso funcionava, como é que tu passava um cartão e tudo acontecia, né? Exatamente. E daí, aprendendo e dando os primeiros passos, eu já fui vendo como é que isso funcionava. Então, comecei a estudar coisas um pouco menores, como RFID, NFC, como é que essas tecnologias funcionam. Muito importante, que as pessoas às vezes descartam, é saber a história da tecnologia que tu está estudando, que tu quer, no fim, saber como aquilo funciona. Porque a história te diz muitas coisas por trás da tecnologia que tu está pensando em estudar, né? E por aí começou, né, essas loucuras minha de treinamento de pentest em cartão de crédito. Que legal, muito bom. Bom, aí para o pessoal que nos segue, né, já vem uma primeira dica importante, né? Nem sempre o caminho acadêmico é o que vai te levar ao lugar onde você almeja, né? Na verdade, o caminho acadêmico é, no meu ponto de vista, vai te abrir portas, certo? Para o mercado de trabalho, para muita coisa. Mas muitas vezes tu vai encontrar as coisas que tu tem, que tu ama realmente, fora desse mercado. Então, assim, porque a gente percebe que tem pessoas que não têm essa habilidade que você tem de ser um autodidata. Eu diria que você é um autodidata. Eu não sei com certeza, mas provavelmente sim. É um autodidata, onde você identifica o teu caminho, põe os teus objetivos e vai atrás do conhecimento, seja onde ele estiver. Pode ser até num curso que vai te alimentar lá, numa competência específica, né? E outra coisa curiosa, que eu vejo na tua carreira é que você se especializou num detalhe. Tem gente que procura aprender muitas coisas e fica tudo na superfície, né? Você acaba sendo um generalista no assunto, o que também tem suas qualidades em empresas, consultorias, enfim, precisa de pessoas com esse tipo de coisa. Mas você foi lá e se especializou dentro da especialização, né? Exatamente. Então, o cara é especializado em Red Team lá, vamos dizer, o cara é um hacker. Você foi um hacker, né, que foi no detalhe
do hardware hacking, né? Então, Exatamente. quer dizer, isso é legal, né? Quanto mais especializado você mesmo porque eu digo, né? Hoje, segurança de informação é uma coisa tão ampla que hoje o cara se dizer, eu sou especialista em segurança da informação, mas me diga em quê, né? Porque senão Exatamente. você não é especialista, Toda a né? razão, tu tem toda a razão. Senão você é simplesmente um conhecedor Exatamente. sobre segurança de informação, mas não especializou em nada, né? E sobre o hardware hacking, você falou aí sobre cartão de crédito e tal. Como seria a profissão de alguém que trabalha nesse setor de hardware hacking? Assim? Quais seriam o trabalho que ele executaria? Quais seriam as grandes necessidades do mercado? Conta um pouco desse ambiente. Tá. Primeiro, é um mercado muito pequeno, mas que tem grandes probabilidades de crescer muito para o futuro, porque a gente precisa de muitos especialistas. É basicamente o que também aconteceu com o software hacking, né? Com os sites. Hoje em dia tem tantos especialistas, um mercado bem maior do que o hardware hacking. Mas assim, ele é muito pequeno, mas tem uma profunda probabilidade de crescer. E eu acho que nas tecnologias que mais utilizamos, não é, vou dizer assim, claro, gosto muito de cartão de crédito, mas se tu não tiver uma segurança muito boa no teu cartão de crédito, o que pode acontecer? Tu vê a insegurança? Muito. Tu nota que aí pode haver umas fraudes terríveis. Então, claro, é um mercado pequeno, tem seus pontos favoráveis, por ter poucas pessoas também conhecedores, tem menos, né, gente ali procurando falha. Isso é um ponto. Mas também como que existe dificuldades no hardware, que eu acho que é legal entrar nesse assunto, que é quando tu descobre uma falha no hardware, às vezes tu tem que para poder mitigar, ele tem que ser totalmente substituível. Vou dar um exemplo. Transporte público do Brasil inteiro, a gente usa uma tecnologia vulnerável chamada MyFair Classic, NFC. Para a gente poder mitigar, as empresas teriam que trocar os cartões e trocar os leitores, a tecnologia inteira. Por isso que nunca aconteceu nada. A gente usa ela com a mesma falha, mesma vulnerabilidade e estamos aí. Então, tem essas questões, sabe? É um mercado que é também bem diferente do que o software hacking. Quais são as pessoas hoje em dia que mais estudam essa área? Hackers. Não são pessoas de segurança da informação. São pessoas que amam aquilo que fazem. Tem uma grande diferença. Existe, né, uma grande diferença entre um hacker e alguém de segurança da informação. Um hacker pode atuar na segurança da informação, porque a segurança da informação é um trabalho, é uma profissão, né? Então, quando uma área da segurança da informação ela está iniciando, geralmente quem está nela são os hackers. Depois vai entrando outros tipos de pessoas. Vai ver pessoas, por exemplo, encontrando falhas em software hacking, só que não são hackers. Até se denominam, mas não são. Então defina para mim o hacker, isso é legal que você está falando. Define para o pessoal o que seria. Seria uma filosofia de vida? Bom, é meio complicado, tá me botando numa situação difícil aqui. É que assim, eu falo com muitas pessoas que eu considero tops, são pessoas de alto cargo que eu penso assim que realmente são hackers, e elas mesmas dizem, e já várias vezes me disseram, é meio complexo, porque cada pessoa tem a sua definição do que é ser um hacker. Tá? A minha definição é uma pessoa que estuda alguma tecnologia ou algo
nesse nível de forma tão complexa que ela pode, talvez, não quer dizer que ela encontre, tá? Mas ela talvez encontre algo que possa subverter aquela tecnologia. Sim, verdade. Ou regras de negócio, ou exatamente. funcionalidades básicas, né? Também. Tanto que existe o hacking em vários lugares, né? Então tem pessoas que têm, por exemplo, usam sales hacking. Então são os caras que conseguem criar modos de ter alta performance, ou não só quebrar coisas, né? Mas tirar o melhor das coisas, né? E daí tem uma coisa importante aí. Porque um hacker, claro que é bom tu conseguir subverter, mas o hacker, de verdade, ele gosta do processo. Isso é bem legal que você falou. Porque tem muita gente que acha que é uma... Exatamente. Que legal, que é puro improviso, exatamente, né? O cara que improvisa ali, tem habilidades mágicas. Né? Não. Tem muita estrutura, né? Muito processo. Exatamente. Né? E tem pessoas, claro, são pessoas geralmente leigas, que não sabem verdadeiramente. Muita gente acha que um hacker é uma pessoa que encontra qualquer falha em qualquer coisa. Isso não é verdade, né? E o ponto importante que as pessoas têm que saber é que nem sempre, claro, é muito bom achar uma vulnerabilidade, uma falha, mas o que eu vejo na maioria das pessoas, e olha que eu tenho estudado muito isso porque tem um vídeo aí que vai sair sobre isso, é que os hackers, né, as pessoas que realmente têm um fundamento, têm aquilo que eu diria que é um hacker, são pessoas que gostam de estudar aquela coisa de forma tão complexa que ele chega até lá ao fim. Ele esmiuça tanto aquilo, ele sabe tanto daquilo. E por saber tanto daquilo, dá ideias para ele em subverter aquilo, porque ele sabe muito daquilo. Vamos ver, vou dar um exemplo aqui. Alguém vai fazer uma torta, né? Se eu te der aqui os passo a passo para te fazer a torta, tu pode conseguir fazer a torta. Mas tu não é um profissional de fazer uma torta. Eu não consigo criar uma receita, variações daquilo. Exatamente. Agora, se tu tá há muitos anos aprendendo a fazer uma torta, tu ama fazer a torta, tu sabe tanto e de outras maneiras tu pode subverter. Pode fazer de formas diferentes, criar novas tortas. Substituir ingredientes. Exatamente. E vai continuar boa a torta. O resultado final, porque não adianta eu fazer uma torta com pasta dental. Acho que não vai ser bom. Ninguém vai gostar. Legal. Dentro desse mundo aí do hardware hacking, né? O que normalmente as empresas estão pedindo para que sejam hackeados, né? Que sejam... É bem complexo aí. Por quê? Porque nós não temos, principalmente no Brasil, ainda muitas empresas olhando com bons olhos para isso, né? Exatamente. É um pouco parecido com o que aconteceu no passado com software hacking. As empresas não olhavam para um profissional que fazia esse tipo de coisa com bons olhos. É normal, porque imagina, tu tem uma empresa e o cara chega lá e te diz, olha, tu tem uma falha aqui e tu vai ter que substituir tal coisa. Sabe o custo para aquela empresa? Né? É muito alto. Então, sim, nós temos até, tá dando os primeiros passos, tem até bug bounty para hardware hacking. Tá começando, mas é bem devagar. O que é bom de quem está atualmente olhando com bons olhos, estudando esse tipo de coisa e também gosta disso, é que ele vai poder usar no futuro. Vai ser um processo, um diferencial, com certeza. Então você falou, por exemplo, tem pessoal que está fazendo muito questão com uso de cartões para acesso, né? Uma das coisas que você comentou comigo quando a gente fez o briefing aqui do podcast, quer dizer, a parte de controle de acesso é algo problemático, né? Então, por exemplo, catracas, cartões, o próprio cartão de crédito, acho que não sei se é por aproximação ou se mesmo as maquininhas lá, os que chamam os adquirentes, né? As máquinas de captura lá
da venda. É nesse caminho que está indo hoje. Pelo que você falou, tem muita Assim, coisa ali tem bastante. No contato sem fio aí, né? Exatamente, tem. Até porque vai ser a área que eu vou mais conhecer no hardware hacking, porque é a área que eu mais estudo. Isso não quer dizer que tenha outras. Temos grandes pessoas que atuam muito melhor que eu nessa área e estão há muito tempo e que realmente me orientam. Então, acho assim que eu posso te dizer que eu conheço muito essa área aí do hardware hacking, que eu gosto e sou especializado nisso. Nessa parte de cartão de crédito, Exatamente, por exemplo, controle de acesso, né? Controle de acesso, aproximação, que é o que eu mais atuo atualmente. Legal. Bom, você trouxe uma série de gadgets aqui, série de equipamentos que servem para que esses ambientes sem fio, vamos dizer assim, né, possam ser explorados ou encontrado vulnerabilidade. O que é que você trouxe para a gente aí, Peneg? Mostra aí para a gente. Vamos começar com algo que todo mundo conhece, o sucesso do Flipper Zero, né? O Flipper Zero, ele é basicamente uma ferramenta, tá? Que tem muitas funcionalidades. E é uma ferramenta tão fácil de utilizar que ela se popularizou muito fácil entre pessoas leigas, tá? Mas ele não é o deus de todos os mares. Mas o que ele faz, assim? Qual que Então, seria? Ele pode, por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito dele, ele tem ataques de Wi-Fi, por exemplo. Tem como tu fazer ataques em Wi-Fi. Tem como você testar controle de acesso. Tem como você tá começando agora a fazer ataques em cartões de crédito com ele. Está começando, porque ele ainda está em desenvolvimento, então tem muita gente fazendo novas funcionalidades para porque ele é programável e você pode colocar vários... Tem no GitHub, na verdade, e daí tu atualiza o firmware. Exatamente. Então tem sempre especialistas colocando coisas novas nele, mas ele não é uma ferramenta focada. Então não vai achando que tu vai virar o gênio tendo ele. Na verdade... É um canivete suíço. É um canivete suíço, falou tudo. O canivete suíço não é profissional, mas tu consegue fazer algumas coisas com ele. Dá para aprender muito. Tem muito mais... dá para fazer muita coisa com ele, além de jogar. Tem joguinho também. Mas seria um desperdício alguém comprar o Flip Zero para ficar jogando, né? Vamos dizer, você tem que explorar a parte do conhecimento para poder evoluir. Seria o início, por exemplo, quem está começando. Olha, seria até para ver se realmente, né, gosta daquilo, quer se especializar, que legal fazer, ou para brincadeira mesmo, né? É uma ferramenta que veio para, eu penso nisso, que veio para pegar pessoas que não são da área, ou que até são da área de software hacking, e elas começarem a gostar da área de hardware hacking. É uma ferramenta que trouxe muita gente para essa área. E ele foi proibido aqui no Brasil, né? Pela Anatel. Tem uma razão pela qual? Pela sua visão, claro. Então, vamos falar não da minha visão. Depois eu falo da minha visão. A Anatel, ela bloqueou por medo. Medo de que essa ferramenta ela fosse usada de forma errônea por pessoas que não... O problema desse ponto que ela falou é que ela é uma ferramenta simples de hardware hacking, bem simplesinha. Se tu for se eu for bem sincero, as pessoas que fariam mal com ela teriam possibilidade de ter outros hardwares muito mais sofisticados e focados naquilo que eles querem fazer, no caso. Uma das justificativas muito grandes é que ela consegue fazer algumas coisas com radiofrequência, como, por exemplo, copiar um sinal de controle de carro, por exemplo. De uma chave de um carro. Exatamente. E daí... deu muito medo nessas informações que foram passadas e eles no fim bloquearam. O que eu acho que para quem quer fazer o mal, esse bloqueio aí não faz sentido. Não vai, eu acho que não vai impossibilitar dela
conseguir a ferramenta. Equivaleria, por exemplo, eles proibirem o uso do Nmap, usar o Burp Suite. Exatamente. Ou outras ferramentas de software hacking que estão também na mão dos malfeitores, vamos dizer assim, né? Então não faz sentido você colocar. E mais, né? No caso, por exemplo, se você tem, sei lá, uma faculdade, um curso que queira ter esse equipamento nos seus laboratórios, não poderia ter, por exemplo, para ensinar isso academicamente, né? Exatamente. E quem quiser comprar um equipamento desse vai ter que fazer o quê? Viajar, trazer no bolso e... É uma possibilidade. Existem outras, tá? Mas é complicado atualmente. Acho que a mais fácil é tu viajar, comprar e voltar. E voltar, né? Legal, bacana. E os outros equipamentos que você trouxe? Aqui nós temos o Proxmark. Proxmark é uma ferramenta profissional e eu considero ela melhor atualmente para fazer pentestes em NFC e RFID. Então é a que até eu uso no meu curso para ensinar. Então com ela tu pode snifar comunicação, com ela tu pode fazer vários tipos de ataques diferentes, aprender como é que essa tecnologia funciona. Por quê? Quando a gente fala de NFC, por exemplo, ela tem várias tecnologias dentro dela. Tem MyFair Classic, tem MyFair Plus, tem várias outras tecnologias. E cada uma tem uma segurança, é diferente a comunicação, os protocolos são diferentes. Para cartão de crédito, por exemplo, o protocolo APDU, então tem várias coisas. Então com ela, tu tem coisas prontas que tu pode começar a aprender como é que tudo isso funciona, como é que o mecanismo dessa tecnologia funciona. Qual é a diferença de um hardware que é focado? Ele é profissional. Tu vai emular com ele um cartão, tu tem uma dump de um cartão de crédito, tem um cartão de transporte público, por exemplo. Tu vai tentar emular com o Proxmark, vai funcionar muito bem. Tu vai tentar emular com o Flipper Zero, ele não tem a mesma capacidade do Proxmark, ele não vai emular bem. Entendi. E da maioria das vezes não vai funcionar. Então, tem tudo isso, né? Essa é a diferença das focadas e não. Eu diria que entre todas as ferramentas que eu tenho aqui, que são poucas, na verdade eu não pude trazer muito, mas a mais importante e mais profissional é ela. Essa daí. Perfeito. Sim. E o custo desses equipamentos são que tipo? Então, De quanto? essa versão é mais custo-benefício. Eu paguei nisso aqui R$300. Tá. Sabe quanto é que tá um flipper? Na época que eu comprei, 700. Hoje em dia, bato 5 mil. Nossa. Aqui no Brasil. Sim, depois do bloqueio. Por causa da proibição, então vira artigo de luxo, né? Vira artigo de luxo, exatamente. Aqui, ó. O Proxmark, você consegue comprar no Brasil ou não? Consegue, mas é difícil. Tu pode comprar na eu não vou fazer propaganda aqui, mas AliExpress. E consegue entrar, não é bloqueado? Não existe bloqueio por várias ferramentas muito mais perigosas que o Flipper Zero. Só que como o Flipper Zero ficou popular, né, eles meteram bloqueio. Aqui também eu tenho, isso aqui é um cartão em branco. Um cartão NFC em branco. Ele é um Magic Card. Todo o cartão NFC e RFID, ele tem uma numeração, um identificador, tá? Que ele passa pelo rádio. Então, quando ele é chamado de UID. Então, é um identificador que era para ser único, mas hoje em dia nem sempre é, dependendo da tecnologia até é. E esse aqui dá para te trocar o UID dele. Então, ele já vem da China pronto para receber uma cópia de um outro cartão. E assim tu pode copiar toda a memória para ele e o ID também. Isso quer dizer que ele vai ser idêntico ao cartão. Algum cartão. Que eu vou colocar. Aqui a gente tem um ESP8266. O ESP8266 eu sempre gostei desse equipamento, desse hardware. Porque uma das coisas que eu mais gostava de fazer é derrubar as redes Wi-Fi das pessoas. E com ele é muito fácil, porque tu botava um projetinho, ia lá no celular, ele ligava o Wi-Fi, tu entrava, ia lá no celular, ia na web, trava,
e derrubava as redes Wi-Fi. O grande Wi-Fi Ideator. Então, sempre gostei dessa ferramenta. Além de outro ataque que é muito legal, que é fazer aqueles Captive Portal falsos para roubar senhas de redes sociais. Então, com ele também. Também dá para fazer. Esse aqui é um DigiSpark. DigiSpark, ele tem... com ele tu pode explorar a vulnerabilidade de USB. Então tu conecta, ele vai... Exatamente. Tu espeta no computador e ele vai emular um teclado. E emulando um teclado, ele consegue fazer tudo que tu poderia fazer com o teclado do teu computador. Então, tu pode, no fim, roubar senhas da pessoa, do browser. Tu pode fazer muitos outros ataques. Esse aqui é um outro NFC. Na verdade, é a mesma coisa, só que num formato diferente. Exato, numa tag. Esse aqui é muito interessante, porque esse aqui é pro Flipper Zero. Não sei se todo mundo sabe, mas o Flipper Zero pode colocar outros hardwares nele. Então aqui, com ele, eu posso fazer o ataque do Wi-Fi Ideator, porque daí aqui eu tenho... Você passa a ter um AP aí, né? Exatamente. Então assim, e tem outros tipos de... Então é muito legal. Esses equipamentos, o Flipper Zero eu sei que tem alimentação própria dele. Os outros têm alimentação própria ou você precisa conectar no... Então, não tem. Mas eu posso botar, por exemplo. Poderia ter um Proxmark que tem alimentação própria. Tá, colocar uma bateria. Exatamente. O Proxmark as pessoas acham que só dá para usar no computador, né? Não é bem assim. O Proxmark ele tem funcionalidades standalone. Tu pode usar sem o computador e tu pode na verdade até fazer projetos, né? Para te usar ele fora. Então, por exemplo, há pouco tempo eu fiz um projeto que a gente leu um cartão de crédito com ele. Ele lê o cartão e emula um cartão de crédito. Claro, depende da bandeira, depende de um monte de coisa. Claro. Fatores, tecnologia e tal. Mas existe esse projeto. Tem várias outras coisas que também dá para fazer. O SP8266 geralmente eu uso com Power Bank. Também daria para usar o Proxmark com Power Bank. Também daria. Mas aqui atualmente quando tu compra assim, o que vem com bateria é o Flipper Zero mesmo. Quer dizer, hoje para você atuar como um hardware hacking, você precisa necessariamente ter esses equipamentos. Não necessariamente esses, mas tu precisa ter... Sempre ter algum tipo de... Exatamente. O hardware hacking, ele é mais complexo que isso. Certo? Tu tem que... dos fundamentais é tu estudar hardware. Então, ter um osciloscópio, ter outras ferramentas que tu possa explorar o hardware. Essas ferramentas, elas vão te ajudar até a te começar a te aprender. Por exemplo, eu trouxe o Proxmark que ele é focado. Tem também o Hack RF1. Ele então vai ser focado em radiofrequência. Então ele tem uma abrangência maior na radiofrequência. Então tu pode fazer análise de sinal de rádio, tu pode fazer muita coisa. Pode fazer até um rádio pirata com ele. Então tem muita coisa. Ele é muito usado, na verdade, também, as pessoas não sabem disso, nas rádios, né? Porque como é um hardware que tem uma amplas funcionalidades, né, na radiofrequência, os caras de rádio usam muito ele para transmitir o sinal de rádio por aí. Que legal. E na parte, uma coisa que sempre tem, né, meio CSI, meio filme, né, que é a parte, por exemplo, falando em controle de acesso, né, a parte de fazer o hacking do acesso biométrico, né? Então, se eu vou lá, por exemplo, tento burlar uma biometria de um dedo, de um digital, e vou lá e monto um dedo de gel e faço todo o negócio lá para tentar burlar. Isso seria um hardware hacking. Eu estou hackeando um hardware. Poderia. Só que assim, uma coisa que eu sempre digo para as pessoas. Tu ter ideias de fazer uma penetração no hardware é uma coisa. Tu ser especialista naquele hardware, e por você ser especialista, você
ter ideias que burlem aquele hardware te torna um hacker. Compreendi o teu conceito. Entendeu? Muito, entendi. Eu posso... Quer dizer, não é eu ficar tentando ideias mirabolantes para passar um hardware, mas é eu conhecer o hardware, entender os problemas que ele tem. Perfeito. E criar os casos de uso, mostrando que aquela vulnerabilidade está sendo burlada. Exatamente. E tu saber explicar. Não é tentativa e erro. Exatamente. Né? Por isso que temos muita gente aí no mercado que encontrou uma falha e se diz que só porque encontrou uma falha é um hardware. É um hacker. E não é. Perfeito. Então, o conceito é estudar o hardware na sua profundidade para poder ver as vulnerabilidades que ele tem e aí comprovar o conceito. Né? Eu vou criar aqui o dedo de gel para comprovar que a vulnerabilidade que eu encontrei ela realmente existe. Entendi. Muito bom. Entendi o conceito seu aí. Bacana. Acho que faz todo sentido. Né? Bom, seguindo nessa linha... eu sei que você tem um curso que forma as pessoas disso, né? Seria qual seria o caminho que quem quer começar nessa área de hardware hacking, como seria o começo? Você já deu uma dica, né? Pega as informações, vai estudando, vai se virando e tal, mas tem teu curso também, né? O que acontece? Se você quer iniciar na área de hardware hacking, tu não sabe nada ainda, não compra meu curso. Porque o seu é avançado, né? Não, o que acontece? Teve pessoas no início que acharam que era e não é. É que é normal atualmente ter cursos iniciais. Muito curso inicial em software hacking, por exemplo. E, vamos iniciar e tal. Como o meu é muito focado, a pessoa tem que gostar de cartão. Porque esse é o foco dele, gente. Então, claro, lá vai ter... Está em desenvolvimento ainda, óbvio. E vai ficar muito tempo em desenvolvimento. Mas o foco dele é pentest em cartão NFC. Então lá tu vai saber como é que se hackeia, qual é a falha que tem, por exemplo, nos cartões de transporte público. Sim, tu vai. Lá tu vai aprender bem o que é realmente o NFC do cartão de crédito. E com o tempo tu vai poder, de tanto tu entender aquilo, tu vai começar a ter ideia de como fazer uma penetração naquilo? Sim, vai. Fazendo o meu curso, tu vai virar um hacker? Não, não vai. Mas ele não é inicial. Entendi, já é algo mais avançado para quem já teve os conceitos básicos. Por exemplo, se a pessoa está na área de segurança da informação e ela tem vontade de ter o foco em NFC, compra o curso, tá legal, tu vai gostar, tu vai entender, tu vai querer saber, tu vai se informar, vai ter vai ser um agregador para você, se tu gosta daquilo. É isso que eu falo, a pessoa que gosta, se a pessoa gosta da tecnologia, ela quer saber profundamente daquilo, vai gostar do curso. Agora, se não, se tu quer só para aprender, para tentar ganhar dinheiro, para não sei o quê, não. O curso não é para isso. Muito bom, legal, bacana essa sua forma de abordar essa questão da formação, que você inclusive tem um vídeo, né? A gente falou aqui há pouco, você tem um vídeo você lançou no seu canal, né? Falando exatamente sobre isso, né? Como que você chama? As fraudes. Os fraudes em cursos de hacking. Os fraudes em cursos de hacking. Que eu acho que está muito em linha com isso que você está falando, né? Conta um pouco desse seu vídeo aí, qual foi a tua visão na hora que você preparou esse vídeo e o que você imagina que repercutiu bastante, né? O que você imagina que essa mensagem possa gerar aí para a comunidade de segurança da informação, de hacking, de hackers, enfim. Qual é teu pensamento e visão sobre isso? Assim, faz muitos anos que a nossa área, tanto de pessoas que atuam, são profissionais, são hackers e são também profissionais de segurança da informação, sofrem com o marketing de certos cursos que dizem que vão fazer a pessoa se tornar um hacker, que vai fazer a pessoa ganhar muito dinheiro. Então estão pegando pessoas leigas que não conhecem sobre o assunto, acharem que é assim, que tu comprar um curso e tu vai virar um hacker. Ou uma pessoa, um grande profissional de segurança da informação. Que é aquela coisa que acho que também
existe em outras áreas. Tu vê isso até no próprio marketing, mas tu vê isso também em finanças, tu vê isso em muitos outros lugares. Só que a diferença da nossa abordagem é que as pessoas da área, tops, estavam muito quietas. E isso era preocupante e começou então a minimizar. O importante é orientar as pessoas, sem mostrar quem é, sem apontar, mas orientar. O fato de orientar a pessoa vai fazer as pessoas que procuram essa área a observar mais quem realmente é o profissional que quer trazer conhecimento. Tem uma frase que eu amei, eu não sei quem falou, que acho que até saiu no meu roteiro do meu vídeo. Eu não lembro. Mas como o roteiro do vídeo foi feito por vários especialistas, eu não vou lembrar quem falou. Ou se foi eu mesmo que escrevi. Mas é muito legal as pessoas saberem diferenciar o que é sonho e o que é realidade. O sonho, ele vai te dizer que é muito fácil. É moleza. As pessoas querem esconder a grande magia, a grande sacada. Como é que tu pode ganhar dinheiro com isso, né? E a realidade é outra. É o que acontece, né? O mundo... O marketing digital, né? Ele surgiu com um propósito bem interessante. E óbvio, né? Está ajudando muitas empresas e negócios prosperarem de uma forma um pouco mais acelerada do que seria no mercado, na forma convencional de se fazer o marketing, né? Então ele veio ajudar, impulsionar mercados e negócios, como qualquer coisa digital hoje tem um impulsionamento muito forte. E aí surgiu, né, aqueles infoprodutores, né, que criam os infoprodutos que normalmente estão calcados em cima de distribuir conhecimento através de cursos online, coisas desse tipo. E o que eu acho que aconteceu é que as pessoas tentaram colocar isso, como você bem colocou, como sendo fique rico em uma semana, né? Aqueles negócios mágicos que não existem. E aí onde vem o problema, falando de uma questão, por exemplo, do hardware hacking, que é algo, como você bem disse, é algo que você precisa colecionar competências e conhecimentos que você não vai obter em 40 horas de treinamentos online. Né, que você vai fazer 40 horas, vai ganhar lá um certificado de conclusão e vai passar a ser o Master Blaster, mesmo porque os hardwares evoluem, né? As situações onde a gente está envolvido mudam, tem que ter uma visão muito mais do que simplesmente do equipamento, você tem que ter uma visão de caso de uso, tem que ter uma visão de como você vai explorar, tudo Exatamente. isso. E aí eu acho que isso é a grande mentira que as pessoas estão caindo, né? Esse marketing que fala, né, sobre faça esse curso que você vai achar um emprego para ganhar 20, 30 mil reais. Você vai conseguir um emprego do sonho fora do Brasil. E as pessoas iludidas, né, acabam comprando. Como compram, né, cursos para poder ficar milionário na bolsa, né, ficar milionário fazendo quitutes no fundo do quintal. Tem gente que fica, mas depende de muito mais outras coisas do que simplesmente saber fazer o quitute bom, né? Tem uma visão de negócio muito grande aí, né? São muitas competências. E uma coisa que indigna muito é que geralmente essas pessoas, elas falam que a pessoa não precisa ser programador ou saber programar para ser um hacker. É algo completamente absurdo. Sabe, né, que a gente... Aqui o podcast não é para falar da Strong, mas assim, aproveitando, a gente tem um centro de treinamento lá que a gente recebe ligação de muitas pessoas querendo se matricular em cursos de formação de hacker ético, né? Que é um dos cursos que a gente tem. E dentro desse processo a gente procura sempre conversar com a pessoa, não só vender por vender o curso. O que você está fazendo, o que você pretende fazer com esse curso, como é que você vai fazer. E às vezes tem pessoas querendo fazer um curso mais avançado e você faz a seguinte pergunta para ele: qual é o teu conhecimento em sistemas operacionais? São básicos. Nós falamos isso, olha, desculpe, mas não é o curso para você agora. Você deveria fazer isto, isto e isto antes. Porque você vai fazer esse curso, ele não vai ser útil para você agora, ou você vai obter pouco conhecimento,
daquilo que vai ser dado. Da mesma forma que eu lembro quando eu fui fazer meu MBA, eu fui entrevistado antes, né? Eu gostei muito disso, porque a pessoa me fez a seguinte pergunta, né? Quanto tempo você tem de experiência como gestor de equipe diária? Porque o MBA, ele pressupõe que você encontrou dificuldades na execução do seu trabalho como um coordenador, um líder de equipe, uma gestão de alguma coisa, e que você vai encontrar aqui as ferramentas para você falar, puxa vida, aquela dificuldade que eu tive, ela agora tem uma ferramenta que realmente vai me ajudar a resolver. Né? Eu lembro disso. E eu levei isso para o nosso centro de treinamento, que é, gente, vamos mostrar para as pessoas que elas precisam entrar nesse curso melhores preparadas para que elas consigam entender o que você está falando. Né? Porque eles às vezes aprendem uma habilidade, como você mesmo falou, aprendeu uma ferramenta, mas ele não sabe exatamente como ela vai ser usada no caso prático. Né? Então acho que é isso aí que a gente está falando, né? Tomar muito cuidado aí com esse tipo de cursos, que pode ter até sua utilidade, mas não vai ser transformar ele no o profissional assim, ou no hacker. Né? Não tem problema tu ser um criador de um curso que mostra ferramentas, desde que tu não use o marketing de forma errada e que engane as pessoas. Aí tu tá fazendo fraude. Exatamente. Muito bom, Peneg. Parabéns pela sua iniciativa corajosa, né? E mais que eu acho que era importante e preciso. Assim, eu tenho que agradecer você e a comunidade toda de segurança da informação tem que te agradecer por isso, cara, porque tem que começar a falar mesmo. Eu concordo com isso. A gente luta por isso lá no nosso centro de treinamento e é uma das coisas que eu acho que tem que ter voz mesmo. É o nosso muito bom. Bom, voltando aqui para o nosso bate-papo aqui com os hardware hacking, falando de outros tipos de equipamento que também se fala muito, né? Arduino é um equipamento que o pessoal pode usar, tirar proveito com disso? Certeza. Muito. Ele te ajuda a fazer vários tipos de ataques, certo? E também a economizar dinheiro. Tu comprar, claro, tu vai ter que ser mais especialista. Por exemplo, dá para mim fazer pentest em cartão de crédito só usando Arduino e Raspberry Pi. Uhum. Daria. Mas vai demorar mais tempo, acabo até aprendendo mais. Uhum. Não diria que não. Por exemplo, tem o ataque Man in the Middle, tá? Que é em cartões de crédito. E ele é feito com Raspberry Pi e Arduinos. Tu não vai conseguir, até vai conseguir fazer com Proxmark, mas o legal é fazer exatamente o projeto com o Raspberry Pi e o Arduino. Então, claro, Arduino é fundamental, é muito legal e muito importante na área de, não só de hardware hack, na área de hardware, né, em geral. Então, sim. Dá para fazer. Legal, um bom começo. Você acha que as empresas deveriam investir em equipamentos para poder começar a criar áreas internas para poder fazer esse tipo de teste? Esse Então, tipo de eu coisa? acho que eu tenho uma ideia melhor. Acho que ela melhor é procurar profissionais especializados. Porque é o que acontece, se tu vai ver, é o que acontece na segurança da informação. Tu quer encontrar uma falha no teu projeto, no teu software, tu vai criar um setor de segurança da informação ou você vai colocar talvez o teu projeto no bug bounty. Então tem essa diferença, tá? Claro, para te botar um projeto num programa desses, tu tem que ter uma segurança já boa no teu site, no teu sistema, corretamente? Então tu vai ter que ter uma equipe de segurança da informação antes. Tu vai sanar todos os problemas possíveis e imagináveis, depois tu põe num programa de bug bounty. Não é muito diferente com o hardware hacking. Tu tem um hardware, tu é uma empresa, por exemplo, de controle de acesso. Então, ou, por exemplo, tu é uma empresa, vou dar um exemplo aqui, é que tem dois fatores diferentes aqui, eu vou explicar dois. Tu é uma empresa que não atua assim com hardware, mas você quer saber a segurança do teu ambiente. Então, por exemplo, tu pode contratar alguém que seja de hardware hacking para saber se o teu ambiente está seguro. Ou de hardware hacking e software hacking ao mesmo tempo. Então, vamos ver se alguém querendo invadir o meu escritório, a minha empresa, ela consegue. Aí vai controle de acesso,
Wi-Fi, phishing, um monte de coisa para ver se a pessoa consegue ter um acesso. E-mails que vão levar a um phishing, e isso vai levar a um invasor poder invadir o teu espaço e assim por diante. Tem também o outro lado, que é o lado de uma empresa, por exemplo, que trabalha com hardware. Então, sou uma empresa, exatamente. Sou fabricante de controle de acesso, sou fabricante de tal coisa, não sei te dizer, vou mudar aí, controle de acesso, vai ser mais fácil. Então, tu vai procurar um especialista em pentest em controle de acesso para ver se ele... Mas antes de tu contratar um cara desses, talvez é bom tu ter uma equipe. Ou depois tu botar no bug bounty. É complicado, depende do que a empresa quer. Mas existem vários caminhos para tu chegar à segurança. Dentro dessa visão que a gente tem já do software, né, que a gente tem lá a parte dos testes de invasão que normalmente faz, mas a gente já entendeu, né, que a parte de desenvolvimento, né, conseguir identificar o problema no processo de desenvolvimento é o melhor caminho, né? Então fazer lá os processos de avaliação estática, dinâmica do software, então toda a esteira. Esse mercado de hardware está tendo algum movimento no sentido de capacitar os projetistas para que os softwares ou até os firmwares, né? Principalmente o firmware, as arquiteturas sejam mais seguras? Ou ainda não chegou nesse ponto? Você não vê isso ainda? Olha, atualmente, pelo meu ponto de vista, eu não vejo isso ainda. Ainda... Existe, sim, mas empresas assim muito grandes. Daí estão começando a olhar com bons olhos para isso. Existem pequenos programas de bug bounty, por exemplo, que estão começando a ter uns hardwares lá. Então, existe um caminho muito grande ainda a ser tomado. Eu acredito no meu ponto de visão. Porque eu acho que se a gente não tomar, se o mercado em geral não tomar cuidado rapidamente, a gente vai ter muito problema, principalmente com a avalanche de IoTs que a gente vai ter. Com certeza, né? tem toda a razão. E aí eu acho que vai ser um caos. Porque eu tenho em casa os Smart TVs lá, e eu tenho duas da mesma marca, que eu comprei muito próximo. Assim, eles são completamente diferentes do ponto de vista de software, né? Assim, as funcionalidades, mas como é que e muito diferentes. Mas como é que uma empresa faz, né? Um equipamento similar, até são similares, e internamente dá para perceber nitidamente que são coisas diferentes, né? Que você começa a explorar lá, deixa eu ver o processador que tem, a coisa que tem, né? A arquitetura. São equipamentos diferentes, que são, para mim, 2 televisores do mesmo tamanho e que eu comprei muito próximos, né? Não foi no mesmo lote, vamos dizer assim, né? Mas muito próximo. Você fala assim, meu Deus, como é que pode ter essa diferença grande, né? E firmwares não atualizáveis, né? Essas coisas todas que a gente vê que acontece, né? Então, eu acho que esse mundo aí vai precisar evoluir ainda muito. Né? Pegando aí o pessoal de engenharia, né? O desenvolvedor de softwares de firmware, né? Exatamente. E aí a gente tem, né, a parte de 5G tentando colocar inteligência artificial e também automação em questões muito críticas. A saúde, automóvel. Exatamente. Uma coisa interessante é que a velocidade do desenvolvimento é muito superior da velocidade da segurança da informação. Em tudo. Em tudo, né? Por isso que nós temos ataques, nós temos coisas acontecendo o tempo todo. O marketing estragando de novo, é o time to market. Exatamente. O marketing está sendo o vilão da história da atualidade, né? Essas coisas são interessantes. Então, acho que a humanidade vai precisar parar, né? E ver se esse é o melhor caminho, né? Porque nós temos aí essa avalanche de inteligência artificial que, se ela for burlada de alguma forma e ela está atuando em cima de hardwares também vulneráveis, né, você pode ter um estrago tremendo, absurdo. E o ruim do estrago em hardwares é aquilo que eu falei. Às vezes tu tem que trocar toda a tecnologia. Sabia que o transporte público, a tecnologia do transporte público, a vulnerabilidade dele, tá?
foi encontrada em 2007. Que ano que a gente tá? Vixe, 23, mas muito É isso tempo. que eu falo. Então, o caos, às vezes, que traz numa vulnerabilidade de hardware é muito maior do que do software. Tu vai lá, o software, tu Atualiza, atualiza, o hardware não. Muitas vezes. Se o problema for na arquitetura, que uma atualização de um firmware não resolva, né? Essas Exatamente. falhas normalmente são estruturantes do ponto de vista de hardware ou tipo firmwares também são? Como que você identificou? Os dois. O do transporte público? Os dois. Os dois. Quer dizer, tem problema tanto Sim. do ponto de vista... E essa vulnerabilidade permite o quê? Que eu vou lá, clone um cartão e coloque crédito e... Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Primeira coisa é que o transporte público, ele coloca o saldo na memória do cartão. Uhum. Tá? Então, quando tu vai, por exemplo, recarregar o teu cartão, ele vai guardar que tal cartão específico foi recarregado. Uhum. Por isso que quando tu vai num ônibus e depois que tu colocou saldo, primeiro tu põe o cartão e ele vai colocar o saldo. Vai dizer que tu tem saldo novo. E depois tu põe o cartão de novo e daí tu passa na catraca. Uhum. Ali ele passou os dados do leitor avisando o cartão, olha, tem saldo novo, tanto. Então, como o transporte público não tinha internet, ou não vai ter sempre internet em todos os lugares, o saldo fica no cartão. A vulnerabilidade que foi encontrada é que tu consegue encontrar as chaves dos setores da memória do cartão e fazer a dump, cópia completa do cartão. Tendo isso, dependendo da estrutura que foi feito o transporte público, e se o saldo está lá, tu pode alterar o saldo para o valor que tu quiser e usar o cartão. Então fica... Exatamente. Okay. Tem algumas maneiras de segurança, mas nenhuma dá para mitigar Totalmente. Né? totalmente. Então, é uma tecnologia, MyFair Classic é uma tecnologia completamente insegura. Por isso que existe MyFair Plus e outras tecnologias de NFC. Existe N tecnologias de NFC. O importante e que com o tempo vai acontecer é a gente começar a usar cartão de crédito para pagar o transporte público direto para o NFC. É o que está mais acontecendo agora. Essa mudança. Fazer o próprio... Sim. Uma coisa que já existe, por exemplo, nos Estados Unidos. Já funciona dessa forma lá? Já. E tem uma coisa. Lá já foi encontrada, por exemplo, falhas nesse tipo de tecnologia que está sendo usado no transporte público para usar cartão de crédito. Lá que eu saiba, eles usam no celular. Uhum. E teve um problema com desbloqueio, porque as pessoas não querem desbloquear o celular e ali no aplicativo abrir ele e passar o celular, NFC. E daí ele vê que o problema que foi encontrado é que um hacker, ele conseguiu fazer uma transação de pagamento via crédito sem desbloquear o telefone da pessoa, porque tinha essa pequena vulnerabilidade que ele encontrou. Então, se eu tivesse um Proxmark ou uma maquinazinha, por exemplo, de cartão, e eu conseguisse explorar essa vulnerabilidade, era só eu encostar essa maquinazinha no teu celular e eu conseguia fazer a transação sem desbloquear o celular. Poxa. Então, às vezes, tem pontos positivos. A gente não está, às vezes, com a melhor tecnologia no momento. Mas era importante a gente estar um pouquinho melhor. Porque se a gente vai ver a desvantagem de 2007 a 2023 e a gente não trocar a tecnologia, é um grande absurdo. Porque não estamos falando de um zero day, né? Estamos Exato. falando de um old vulnerabilidade muito antiga. E é o que você falou, se tem investimentos grandes sendo feitos, né? Esse tipo de problema. A gente tem exemplos no mundo bastante positivos, né? Por exemplo, a aviação, em geral, ela já vem tomando cuidado com essas questões de vulnerabilidade de ambientes há muito tempo, né? A engenharia aeronáutica ela é muito avançada nisso. Mas eu acho que a grande vantagem da aeronáutica nesse sentido é que ela não está conectada. Eu acho que a conexão dos ambientes com a internet e a IoT transforma aquela vulnerabilidade que a gente tinha no desktop lá embaixo da mesa da secretária, que não estava conectado a nada, não tinha problema. A partir do momento que houve a conexão com o mundo externo, essas vulnerabilidades começaram a ser mais
necessárias serem mitigadas, né? Então acho que a conectividade é um grande problema aí nosso nesse sentido, né? Acho que esse é o principal ponto de atenção nesse. E também é outra coisa, né? Todo o desenvolvimento é feito por homens, né? São pessoas. Exatamente. E pessoas cometem falhas, enganos, erros, ou não têm todas as competências necessárias para poder evoluir nesse processo, né? Então muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E esse mercado, você acha que vai para onde, assim? Qual que é a sua visão de futuro? O que você vislumbra? Sei lá, daqui a 5 anos nós vamos estar aqui sentados falando do quê? O que você acha que vai acontecer? É um pouco difícil, né? Porque, eu vou dar um exemplo aqui. Há 5 anos, se a gente se perguntasse sobre isso, a gente não sabia que a inteligência artificial estaria como está hoje. Foi um boom, assim. Um boom. Então a gente não sabe. Eu espero que esteja melhor. E não pior. Não pior, né? Não pior. Mas assim, acredito que é exponencial o crescimento. Pode ser que eu esteja errado, mas sim, é exponencial. A gente tem um avanço muito grande no desenvolvimento de novos hardwares e na utilização, por exemplo, do internet das coisas, como tu falou antes. E isso vai deixar as pessoas muito inseguras se não for bem tratado. No começo eu acredito que vai ser bem difícil, viu? Porque a internet das coisas vai ter muitos dados de muita coisa e vai poder controlar muita coisa. E se hackeável, pode, por exemplo, deixar pessoas em risco. Muito risco, né? Porque muito risco. O hacker pode eventualmente estar dentro da tua casa, né? De uma forma... Vou dar um exemplo. Bastante... Exatamente. Não é a internet das coisas, mas é um hardware. Aqui nós temos uma porta eletrônica, correto? Aquela porta eletrônica ali, ela é vulnerável. Já vou dizendo para vocês. Então, sabe qual que é o perigo disso? Vamos trocar a porta, gente. Sabe o perigo disso? Eu coloquei até 2 fechaduras analógicas. Boa. Tem 2 fechaduras analógicas. Gente, então, entende qual que é o perigo? De ninguém aqui, alguém conseguir passar na portaria. Tem a portaria lá embaixo, mas imagina se a gente estivesse numa casa, certo? Porque isso aí é vendido normalmente, né? A gente está numa casa... nós estamos numa casa que não tem vigilância nenhuma. Eu fiz merda aqui, gente. Tranquilo, segue. Vambora. Segue. Só tira os teus equipamentos aí. Tá bom. Eu tinha que fazer besteira, meu Deus. Então, seguindo aqui. Numa casa em que não tem vigilância nenhuma, certo? Não tem nada. Alguém pode invadir ela. Facilmente. E você sabe que tem várias formas de você poder entrar num prédio como esse, né? A gente já fez alguns testes de invasão de ambientes físicos, né? Onde a gente não quis fazer tentar passar pela portaria sem causar nenhum tipo de invasão efetivamente na portaria. E usar o tailgate, que seria entrar com alguém através de uma porta aberta de uma empresa. E o que a gente fez foi o seguinte, a gente olhou no prédio onde estava aquela empresa-alvo, existiam vários médicos que atendiam lá. Então o que a gente fez? A gente marcou uma consulta médica num dos consultórios, né? Chegou na portaria, olha, o senhor Dario está aqui, quer passar no clínico geral aqui, tem uma consulta marcada? Sim, tem, pode deixar subir. Só que a gente subiu e não parou no andar onde, de fato, eu iria no médico. Eu parei no andar onde a empresa estava instalada, né? E nesse caso aqui, por exemplo, num lugar como esse, se tivesse uma fechadura vulnerável como essa, eu entraria sem nenhum problema. E com autorização de não ter que, por exemplo, ter que fazer uma invasão, de pular uma catraca ou passar escondido por uma porta, coisas desse tipo, né? Então, assim, existem várias formas, né, de você chegar até uma porta como a que a gente está falando aqui do estúdio, que tem uma fechadura com acesso digital, eletrônico, né? Exatamente.
Muito bom. Bom, Penega, a gente chegou no final aqui, um bate-papo corre, né? Uma hora voa, né? A gente precisa voltar mais vezes, falar do assunto, se aprofundar em alguns itens, né? Penega, obrigado aí pelo seu tempo. Eu que agradeço. Deixa aí alguns minutinhos para você dar a sua mensagem final, seus agradecimentos. Mensagem final. Se for para um podcast, por favor, derruba água na mesa. Nunca mais vão esquecer de mim, né? Vai ficar lá, nós vamos cortar não, vai ficar... Pode botar. Eu agradeço muito, sinceramente, foi um prazer, muito tranquilo, muito melhor do que fazer um vídeo sozinho, viu? É muito melhor mesmo, né? Muito conversar assim, olha, muito bom. E assim, a dica que eu tenho para quem quer seguir a carreira de hardware hacking ou de software hacking, ou o que for, tá? Sonhos não é a realidade, ok? Estude. Se tu não gosta de estudar, vê se realmente é a área que tu quer. Eu, por exemplo, odeio português. Tenho a maior dificuldade com português, com história, com geografia. Eu não fui para essa área, porque eu odeio. Porque não é algo que você se sentiria confortável. Exatamente. Então, assim, não é o deslumbre, olha, o cara é um hacker, olha que legal. Não, hacker é uma pessoa normal. É aquilo que eu disse no vídeo. Quem usa máscara é folião. Assaltante de banco de série de TV. É isso aí. Show, muito bom, muito obrigado. Bom, pessoal, estamos chegando no final aqui. Como sempre, os recadinhos de compartilhar o vídeo com quem você acha que merece receber esse conteúdo ou que precisa desse conteúdo. Se inscreva no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Strong Security Brasil. Um grande abraço e até a próxima. Be Strongcast, o seu podcast em tecnologia da informação. Um oferecimento Strong Security Brasil. Be Strong, Be Security.